Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Hoje nós iremos falar a respeito de um filósofo matemático, Bertrand Russell, e sua forma de pensar. Basicamente, ele escreveu um livro chamado Por que não sou cristão? Nesse vídeo, iremos fazer uma refutação, mostrando que os argumentos que ele traz nessa obra em outros momentos da sua vida não faz o menor sentido. Porém, muitos utilizam esses argumentos para atacar o cristianismo. O grande erro dele é imaginar que o cristianismo é uma religião. Nós sabemos que muitas religiões, ou se não todas as religiões, ela é fruto do ser humano. O ser humano criou vários ídolos por buscar falsas ilusões. Por sua vez, o cristianismo não é uma criação humana, não nasce do sentimento humano, não é uma construção social, não é uma ideologia. O cristianismo é a revelação de Deus, mas muito maior do que a religião. Então, somente o cristianismo é profundamente verdadeiro e as religiões são profundamente falsas. Então, ele confunde religião e cristianismo, pensando que todas as religiões conduzem a Deus. Isso é um grande erro. Entre outras coisas que nós vamos ver aqui, você precisa também começar a pensar que esses ateus, basicamente, eles não se baseiam numa necessidade de procurar a verdade, até porque eles já imaginam que a verdade não existe. Por isso que eles perguntam: quem criou Deus? Quem fez Deus? Não é como se fosse não um argumento para ter uma troca de conhecimentos, mas para criar abusos, criar algum tipo de zombaria. Então, basicamente, o ateu em si, ou o ateísmo em si, ele não é ciência, ele não é filosofia, ele é um tipo de religião. Nós sabemos que a religião é uma criação da mente humana. Nós criamos religiões muitas vezes quando não confiamos no cristianismo, não confiamos na Bíblia. É tanto que Russell, ele não acredita na Bíblia, ele já rejeita as escrituras e todas as formas de autoridades. Ele pensa que a história do cristianismo é semelhante às histórias de Homero. As histórias são interessantes, mas não tem caráter histórico factual. Realmente, de fato, o Russell ele tem suas contribuições, mas no que diz respeito à veracidade do cristianismo, ele não tem nenhum respaldo para atacar de forma séria, até porque o cristianismo ele é fundamentado na realidade, diferentemente do ateísmo. O ateísmo, assim como as religiões, não é fundamentado na religião, na realidade, é fundamentado em algum tipo de sentimento, em algum tipo de desejo, em algum tipo de temor. Né? Então, ateísmo e religião são coisas idênticas. Já o cristianismo, ele é extremamente verdadeiro, ok? Não sei se vocês estão percebendo, entendendo o meu argumento, apenas para vocês perceberem as noções de diferença nessa situação. Mas, é, vamos entrar aqui, tá bom? E assim vocês vão perceber melhor nosso ponto de vista contra essa obra. Porque não sou cristão. Então, nós podemos dizer o seguinte: porque não sou ateu, né? Porque não somos religiosos, e sim porque de fato somos cristãos. Vejamos o seguinte: preparei aqui o texto e nós vamos, no decorrer do vídeo, dar explicações e assim vocês vão perceber melhor. Tudo bem? Vamos ver aqui. Bertrand Russell foi um filósofo, né? Mas influenciado, né, no século XX, conhecido por sua vasta contribuição à lógica, à filosofia da linguagem e à filosofia analítica. Bem, se de fato ele seguisse as evidências da lógica, ele não chegaria a escrever esse livro, muito menos chegaria ao ateísmo, mas ele não aplica, de fato, a lógica realmente no mundo. Né? Ele não aplica a si próprio, muito menos ao seu pensamento. Temos, assim, não seguir as evidências. Né? O primeiro passo para ter um encontro com o cristianismo é seguir a lógica,
E esses filósofos não seguem lógica nenhuma. Veja só, ele defendia um pensamento racionalista, acreditando que a razão e a ciência deveriam ser as principais guias na busca da verdade. Bem, a razão e a ciência é um fundamento muito importante e interessante para buscar a verdade. Isso é verdade, ok. Porém, no que diz respeito ao cristianismo, a ciência e a razão elas não vão funcionar muito bem. Ela tem um limite. Até porque nós sabemos que existe a revelação de Deus, né? E essa revelação de Deus ela é anterior à ciência e à própria razão humana, né? Ou seja, para eu estar aqui, não foi porque a minha ciência e a minha razão me conduziram a Deus, e sim a obra meritória, o sacrifício de Cristo, a existência de Deus e a revelação de Deus foi o que me conduziu a esse momento, né? Então é muito diferente. Porém, no nosso vídeo sobre teologia natural, nós entendemos que a razão e a ciência têm um papel fundamental na busca do conhecimento verdadeiro, no que diz também respeito à própria metafísica, à própria epistemologia e à própria questão espiritual. Veja só o seguinte aqui, para poder. Então, muito diferente do que o ateísmo ensina e pressupõe acreditar, a razão e a própria ciência acompanham o cristianismo. É tanto que nós temos a filosofia do cristianismo. Diferentemente do ateísmo. O ateísmo não acompanha a razão, muito menos a ciência. E assim, as religiões não acompanham a razão e nem a ciência. Um exemplo disso, pessoal. O catolicismo. O catolicismo é uma falsa religião que não acompanha a razão, não acompanham a ciência, muito menos não acompanham a Bíblia. Então, um indivíduo que vai para o catolicismo é um indivíduo antirracional, anticientífico e antibíblico. Por quê? Porque é uma religião que não tem existência. É uma religião, é um fenômeno religioso, é um ato religioso, é uma devoção religiosa cujo início e fim é pura idolatria, é a crendice em pó de cinzas, né, em estátuas de gesso, né. Só que é enganoso também isso tudo porque eles colocam nesse pó de cinza, nesses barros, nesses metais, nomes bíblicos. Mas isso não significa, só por ter nomes bíblicos, é um fenômeno bíblico, entendeu? Então, somente o cristianismo, portanto, acompanha a razão, acompanha a própria ciência, portanto, é profundamente real. Bem, então, Roosevelt é um ativista social, pacifista e crítico das religiões, particularmente do cristianismo. Sua visão do mundo é fortemente marcada pelo ceticismo em relação às tradições religiosas e por sua busca por explicações racionais para questões fundamentais da existência. Vejamos o seguinte, um dos seus livros muito polêmico que nós estamos trabalhando aqui se chama Por que Não Ser Cristão, publicado em 1927. Inclusive tem até em PDF disponível, né? Então, nesse ensaio, Bertrand Russell expõe suas críticas ao cristianismo e à religião em geral, argumentando contra a fé bíblica e a existência de Deus. Um exemplo disso é que ele utiliza, assim, pessoal, como o ateísmo ele não tem uma estrutura sólida. Ele não sabe para onde vão. É tanto que ele aqui, ele questiona e utiliza esse questionamento para dizer que Cristo não existiu ou que se existiu não é bom, não é interessante acreditar em Cristo. Por quê? Tem uma passagem que é no Novo Testamento que Jesus fala sobre o inferno. Então, quando Russell vê isso, como é que uma pessoa boa fica falando sobre o inferno? Para esse ateu, no caso, não faz sentido. Mas veja o seguinte: o fato de Jesus acreditar no inferno não torna mais desumano.
que alguém acreditar no holocausto. Se o inferno é real, a pessoa não é desumana por acreditar que é real. É uma questão de realidade e não de bondade. O fato de Jesus advertir as pessoas sobre o inferno não prova que ele não era bom. Na verdade, se há um inferno, e quem saberia isso melhor do que o Filho de Deus? Jesus seria mau se não tivesse advertido as pessoas sobre tal destino. O que Russell acharia de alguém que não avisasse sobre uma fenda na estrada, na qual morreria se não fizesse meia volta? Então não faz sentido de forma nenhuma o ateísmo utilizar a escritura para contradizer Jesus Cristo. Bem, veja o seguinte, e também ele não somente ataca a escritura, mas também ataca os argumentos sobre a existência de Deus. Então, esse livro que nós estamos vendo aqui, ele é composto por uma série de reflexões que utilizam abordagens morais, filosóficas históricas relacionadas à religião, à ética cristã e a crenças teológicas. Resumindo aqui a questão. O livro discute os argumentos tradicionais em favor da existência de Deus, como o argumento cosmológico e o argumento do design. No canal nós temos alguns vídeos falando sobre o argumento cosmológico e o design, certo? Nós vamos ver isso aqui também. Se você quiser também, assim, teremos um respaldo, uma refutação a esses argumentos contrários a isso, mas também nós temos no canal um vídeo específico falando sobre esses assuntos. É claro que os ateus em si têm vários respostas contra o argumento cosmológico e dos anos, mas todos eles falham, né? Porque eles partem de falsas premissas, né? Onde uma distorção da cosmologia e do design para fantasiar seus contra-respostas. Então ele critica ambos, né, os argumentos, alegando que o argumento cosmológico, que postula a causa primeira para o universo, não consegue explicar de maneira satisfatória, porque Deus seria isento de uma causa. Quanto ao argumento design, ele afirma que a evolução biológica, definida por Darwin, oferece uma explicação naturalista e mais convincente para a complexidade da vida do que a exposição do Criador. Bem, na verdade, isso tudo requer muito mais fé do que racionalidade. Então, nós estamos vendo, pelo próprio argumento do ateu Russell Sullivan, porque não só é cristão, que ele está estabelecendo não a ciência, não a racionalidade, mas está estabelecendo um tipo de religião, que é o ateísmo. Russell também vai questionar a pessoa de Cristo, argumentando que os ensinos de Cristo, embora moralmente elevados em alguns aspectos, não são isentos de falhas. Ele menciona, por exemplo, o ensino de Cristo sobre o inferno e a condenação eterna, afirmando que tais ideias são incompatíveis com a ética verdadeiramente humanista. Então, a semelhança das testemunhas de Jeová, dos espíritas, né, que são religiões falsas, como disse a vocês, as religiões falsas utilizam partes bíblicas ou não utilizam. Do mesmo modo é o ateísmo, pessoal. O ateísmo, a semelhança das testemunhas de Jeová, a semelhança do espiritismo, eles utilizam partes bíblicas e outras partes não são bíblicas, né? Ou não querem, com isso, reforçar a evidência bíblica textual. Então, em suma, Brandon T. Russell, da mesma forma, nega o inferno, as testemunhas também de Jeová negam o inferno, os espíritas negam o inferno, o budismo também nega o inferno. A igreja adventista nega o inferno. Então, todos são iguais, todos são religiões. Tá vendo? Como é simples de entender que o ateísmo é uma forma de religião que distorce a escritura, distorce a ciência e distorce a racionalidade. Quando a gente vê e participa do cristianismo, o cristianismo acompanha a razão, acompanha a ciência e acompanha os fatos escriturísticos. Entendeu? Então, dizer que o inferno existe e que existe condenação eterna na Bíblia, isso é bíblico, isso é real. Então, o filósofo critica a ética cristã como limitadora e contrária ao progresso social. Ele vê a religião como uma força que historicamente se opôs aos valores da ciência, da liberdade individual e dos direitos humanos. Também está errado.
esse tipo de argumento ateísta está errado. Por quê? Começamos com os direitos humanos. Os direitos humanos têm bases estritamente bíblicas e do cristianismo, tá? E a liberdade individual e o avanço da ciência. Ela é profundamente bíblica. Porém, o que esses ateus, ascéticos, agnósticos, veem é uma denominação e cultura da religião, cristã ou não cristã, que em algum momento da história se opôs à religião. Um exemplo disso é que essas religiões elas se tornam falsas. Por quê? Porque elas não têm respaldo bíblico, elas não têm respaldo científico, muito menos racional. Um exemplo disso é o catolicismo romano, ou qualquer outra religião. Vendo isso, eles pensam que é o cristianismo que se opõe ao avanço da ciência, à liberdade individual, aos direitos humanos. Não. É o cristianismo que criou e desenvolveu todas essas três questões. Só que, em alguns aspectos, o conjunto de pessoas cristãs ou não cristãs, né, verdadeiros e falsos, por terem um mau entendimento da realidade, eles acabam evitando a ciência, evitando a razão, evitando a Bíblia. Por exemplo, um pessoal que acredita que a hóstia, né, o pão se transforma em carne e o sangue se transforma em vinho, jamais ele vai para a ciência, porque a ciência vai refutar essa crença. Jamais ele vai para a Bíblia, porque a Bíblia vai refutar essa crença. Jamais ele vai para a razão, porque a razão vai refutar essa crença. Agora, se eu vejo, por outro lado, que o pão e o sangue representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, eu vou para a Bíblia e eu vou ter evidência. Eu vou para a razão, eu vou ter evidência. Eu vou para a ciência e eu vou ter evidência. Não sei se vocês estão percebendo esse distanciamento, esse contraste, essa diferenciação, né? Tanto do ateísmo quanto da religião, razão, ciência e cristianismo. Isso é importante para um debate, para um entendimento bom e sadio desses argumentos. Bem, na opinião de Russell, a moralidade pode ser desenvolvida de forma independente da religião, baseada na razão e na busca do bem-estar humano. Então, todo ateu, basicamente todo ateísmo, asceticismo, imagina que o homem pode ser bom sem Deus. Isso é totalmente impossível. Cientificamente, empiricamente e biblicamente. É impossível o homem ser bom sem Deus. Bem, faremos agora uma pequena variação séria e rigorosa dos argumentos supostamente filosóficos, científicos e bíblicos advinda do ateísmo de Russell. Né? Então, Russell está apenas convertendo passagens bíblicas, passagens históricas, científicas, à sua forma de ver. Tá? Então, ao analisar o argumento de Russell, podemos identificar algumas falhas e contradições nos argumentos dele, não da ciência, nem na razão, muito menos da Bíblia. Então, primeiramente, sua crítica ao argumento cosmológico ele não considera completamente a questão filosófica da primeira causa, ou seja, ele não aceita realmente o argumento da primeira causa. Quando Russell argumenta que se tudo precisa de uma causa, então Deus também precisaria. Ele parece ignorar que, segundo a teologia clássica, Deus é visto como um ser necessário, fora das limitações de tempo e espaço. Então Deus, nessa visão, não é uma entidade dentro do universo, que precisa de uma causa, mas sim a fonte da existência de todas as coisas. O argumento de Russell não aborda essa distinção fundamental, ou seja, ele não aceita a realidade do argumento, ele não aceita as etapas, né, o sentido, a objetividade, a forma do argumento. Ele vai distorcendo o argumento para criar essa pseudo-refutação do argumento da primeira causa. Então, Russell rejeitava os argumentos tradicionais da existência de Deus, né? Então, principalmente o argumento da primeira causa. Ele raciocinou que se algo pode existir sem uma causa, né, tanto poderia ser o mundo como poderia ser Deus. Atribui a crença no princípio para o mundo a pobreza da imaginação humana. Então, ele não vai refutar. Ele vai criar uma suposta
contradição, ele vai criar uma confusão que o argumento da primeira causa traz para refutar o ateísmo. Então ele não sabe como resolver essa questão. Ele não sabe como aceitar o argumento da primeira causa. Ele apenas vai querer confundir o defensor da primeira causa, né? Se esse defensor não conhecer plenamente e não estiver cessado nisso aí. Então, aqui eu estou citando aqui esse livro aqui, tá? Norman Geisler, Enciclopédia da Progética, Respostas Escritas da Fé. Aqui na página 90, tá? Falando sobre Bernard Russell e seu erro ao argumentar contra o argumento da primeira causa. O autor aqui traz um mapa mental que Russell fez. Ou todas as coisas são causadas ou não são. Se todas as coisas são causadas, Deus tem também, já que é um ser. Se todas as coisas não são causadas, o mundo também não é, já que é algo. Então, ou Deus é causado por outro e não é a primeira causa, ou o mundo não é causado por nenhum Deus e Deus não existe. De qualquer forma, não há uma primeira causa. Refutando esse argumento dele. É o seguinte: isso não quer dizer só porque Deus pode ser incausado, o mundo também pode. Deus e o mundo são e estão em duas categorias diferentes, já que um é o Criador e outro criatura. Apenas o mundo precisa de uma causa, não Deus. E há boas evidências científicas e filosóficas para crer que o mundo teve um princípio, um começo, algo que Russell, e assim como os outros, muitos ateus ignoram, sem dar devida consideração. Então, o argumento da anteprimeira causa, que Russell tentou trazer, né, ele fracassa. Por isso que ele vai tentar pensar que quem criou ou quem causou Deus é baseado numa afirmação equivocada do princípio da casualidade. Então, quando nós falamos sobre Tomás da Aquino, né, trabalhando essas questões, ele não vai comentar que tudo precisa de uma causa, mas seres contingentes ou dependentes precisam de uma causa. Então, nós, estrutura física, estrutura atômica, molecular, né, estrutura humana, vegetal, enfim, nós somos seres contingentes. Então, nós precisamos de uma causa. Mas o ser necessário não precisa de causa nenhuma, que é, portanto, Deus. E cabe aqui uma ressalva que nós estamos falando do Deus judaico-cristão, ou seja, do Deus teísta, do Deus trinitário. Não estamos falando de um Deus panteísta ou de religiões afro ou das religiões pseudo-cristãs, tá? Mas do Deus que ele é totalmente diferente do cosmos e também é criador e mantenedor do cosmos e controlador, né? Então, quem fez Deus e dizer quem causou Deus é por fundamento absurdo. É perguntar quem causou o incausado. Não deveria ser difícil para Rousseau entender isso. Ele acreditava que o mundo não precisa de uma causa, simplesmente existe. Isso não é argumento. Isso é naturalismo. Isso é pseudo-filosofia. É tanto que, se ele imagina, ele pensa que o mundo não precisa de uma causa, então o ateu não precisa refutar o teísta. Por que refutar? Não faz sentido nenhum. O ateu não precisa refutar o teísta, até porque não existe causa para isso. Olha aí, contradição ateísta toda hora, todo instante, ok? Indo mais adiante, pessoal, já saindo do argumento cosmológico e indo para o argumento do design, tá? Argumento do design. Então, Russell recorre à evolução como explicação para a complexidade da vida, o que é uma estratégia comum entre os ateus. No entanto, a evolução não explica de maneira completa e satisfatória a origem das leis naturais que permitem a própria evolução ou a origem da vida. Muitos defensores do design inteligente argumentam que a ordem e a complexidade do universo, do cosmos, por exemplo, também, desde as leis físicas até a vida consciente, ainda apontam para uma mente criativa por trás do cosmos. Russell não oferece uma refutação decente para essa perspectiva. Quanto à sua crítica ao ensino de Cristo, Russell parece adotar uma interpretação limitada da mensagem de Cristo,
concentrando-se em passagens que ele considera problemáticas, como a ideia do inferno. Ele desconsidera a profunda influência positiva do cristianismo teve na construção da história e dos valores morais e das leis da sociedade, da educação também, na promoção da própria dignidade humana, mesmo que algumas passagens possam ser difíceis de entender em um contexto moderno. O núcleo da mensagem cristã é verdade, amor, compaixão, sacrifício e justiça. Permanece uma força poderosa para o bem. Finalmente, o argumento de Rousseau de que a moralidade pode existir sem a religião é válido em um sentido pragmático e ilusório, mas ele não responde à questão fundamental, de onde vêm os valores morais absolutos. Sem uma referência transcendental, metafísica, a moralidade corre o risco de ser subjetiva e ilusória, variando conforme as convenções sociais e construções sociais ideológicas. O cristianismo, por outro lado, sustenta a moralidade é objetiva, eterna e fundamental da natureza do cara de Deus. Então, Russell não resolve essa questão de forma satisfatória. Finalizando esse vídeo, pessoal. Antes, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo, se você gostou desse nosso trabalho aqui, a se inscrever em nossos cursos e adquirir nossos materiais e livros, tá bom? E assim nós podemos aqui concluir esse vídeo dizendo o seguinte: Russell foi um pensador, né? Ele vai trazer críticas contra o cristianismo e também contra as religiões. E ao cristianismo, em seu livro Por que não sou cristão, no entanto, seus argumentos não estão isentos de falhas. Ao não abordar adequadamente a noção de uma causa primeira necessária, ao simplificar questões morais complexas e ao ignorar o papel do cristianismo na formação dos valores objetivos da sociedade, ele deixa espaço para a contra-argumentação sólida em defesa da fé cristã e da teologia cristã. Essa análise nos mostra que, embora o ceticismo e o ateísmo de Russell tenha um pouco de impacto, seus argumentos ateístas e, em muitos aspectos, são falhos em oferecer respostas definitivas para questões filosóficas profundas sobre a origem da vida, a moralidade e o propósito da existência. Então, é mais um ateu que não tem fundamentação, tá? Para contradizer o cristianismo. Pode ter fundamentação para contradizer contradizer religiões, a semelhança dele próprio, que também é uma religião. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? Deixe seu like, isso é importante. Uma sugestão, um comentário, caso você já ouviu sobre esse livro, sobre esse autor, não é? Se você quiser acrescentar algo a essa questão, fique à vontade. Então, até o próximo vídeo.